Nessa 10ª edição do nosso programa Sim para a Literatura, além da dica de leitura e dica de livro, vamos mostrar uma matéria que foi feita na Escola Odílio Penedo, localizada no distrito de Jacupemba, no município de Aracruz, na região norte do Espírito Santo, onde conhecemos um conjunto de ações que são desenvolvidas na escola, voltadas para incentivar os alunos ao hábito da leitura. Para nossa entrevista, recebemos Josemar Pegoretti, que é pedagogo, filósofo e atualmente é diretor de ensino do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, aqui de Linhares. Josemar destaca alguns aspectos da sua trajetória na área de educação, fala do seu novo livro, O Fenômeno Religioso nos Cursos do Ensino Médio, que foi lançado recentemente em São Paulo, e destaca a importância da leitura em importantes ambientes de convivência das pessoas. Assista um pouquinho da sua fala. É importante que nós trabalhemos na escola, na família, na sociedade, na igreja, o hábito da leitura com o jovem. Recebemos um depoimento sobre a importância da leitura de uma das nossas ilustres telespectadoras. Olha o que ela diz. A leitura está em toda parte, pronta para nos libertar. Traz a chave do conhecimento e os problemas a enfrentar. Geisa Galvão, que é professora e escritora, e lançou recentemente o livro Luísa. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. A leitura é um ato político. O escritor irlandês Oscar Wilde, autor do célebre livro Retrato de Dorian Gray, escreveu o seguinte: a maioria das pessoas é outra pessoa. Seus pensamentos são a opinião de outra pessoa. Suas vidas, uma mímica. Suas paixões, uma citação. Ficam aqui algumas perguntas. Qual é a sua vida? Em que você pensa? De onde vêm seus pensamentos? Qual é a sua opinião? Nós que somos ativistas do poder de transformação promovido pelo hábito da leitura, perguntamos: qual a contribuição que a leitura pode dar para você encontrar as respostas para essas e tantas outras perguntas? Os questionamentos dessa ordem podem estimular uma discussão sobre o que o ato de ler proporciona para ajudar as pessoas a fazer intervenções na realidade que as cercam, de forma a encontrar respostas para as perguntas que incomodam a sua existência e servir de munição para transformar a realidade. Luzia de Maria, escritora e ativista do hábito da leitura, diz que é importante discutir uma concepção de leitura que nasce no horizonte de um compromisso político. Uma leitura que não apenas ofereça respostas ao homem sobre sua própria realidade, mas que também instigue-o a colocar-se questões e o instrumento na busca de respostas e soluções. Uma leitura que desinstale o homem da placidez e da acomodação e, ao mesmo tempo, seja capaz de torná-lo melhor. Melhor em sua relação com os outros, em sua relação com o meio, em sua relação consigo mesmo. Melhor no sentido de melhor praticar a sua humanidade. Permita que o livro faça parte da sua vida. Ao chegar na escola Odílio Penedo, no distrito de Jacupemba, município de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo, a sensação de bem-estar é produzida pela frente arborizada da escola e pelo canto dos pássaros. A escola desenvolve um conjunto de atividades de incentivo à leitura, que é definido entre as pedagogas e as professoras e tem como referência o planejamento pedagógico. Inicialmente, a gente sempre tem assim um planejamento, né, direto com o professor, né, para a gente tá na escolha realmente assim das obras que serão trabalhadas, né, em cada trimestre, por área, né. Então, primeiramente é o planejamento. A gente faz o planejamento por área, né, que já vem definido, que já são definidos os dias, né, por semana. Então, escolhidas as obras que serão trabalhadas, né, os alunos vão ler, o professor vai ler, para a gente definir as atividades. Quantos professores envolvidos nesse trabalho? Uns 4 professores, né, principalmente de língua portuguesa. As atividades são desenvolvidas com o envolvimento de professores de várias áreas do conhecimento, mas o foco principal está na leitura, que envolve mais diretamente os professores de língua portuguesa. Depende da temática do livro em questão. Muitas vezes reúne professores de diferentes áreas, não só da área de linguagens. O trabalho ele é diluído em cada disciplina, mas o foco na leitura
é grande, principalmente por parte do professor de língua portuguesa, que orienta tanto a atividade de leitura em casa, quanto realiza atividades de roda de leitura na sala de aula. Então, vai ser muito ligado ao tipo de gênero que foi escolhido e à temática do que foi escolhido. E aí a gente procura colocar atividades que abranjam diferentes linguagens. Uma tarefa que a gente tem usado bastante no ensino fundamental e que a meninada gosta bastante são criar jogos a partir da obra lida, fugindo daquela tradicional prova do livro que leu, que isso acaba, às vezes, desanimando o menino de ler. Os jogos literários, eles têm gostado muito, então a gente aposta bastante nisso, porque você traz o lúdico aliado à literatura. Os alunos são estimulados a desenvolver atividades práticas a partir da leitura de obras literárias, voltadas para o prazer e a ludicidade, com exercício de diferentes linguagens e habilidades. De que maneira que o projeto de incentivo à leitura que você participa aqui na escola está refletindo no seu aproveitamento geral como aluna, nas suas notas? Como é que está sendo isso? Bom, eu, como aluna, estou aproveitando o máximo que eu posso, que com a leitura me ajuda a aprender mais, não só as coisas que o professor pede, mas muitas coisas que a gente fica na dúvida dentro da sala de aula, só que a gente lê um livro, uma revista e acaba aprendendo. Consegui ler mais de 15 livros em um ano depois desse projeto, que eu acabei me interessando muito mais, e a escola, com a biblioteca, deixou a gente também cada vez mais perto dos livros. Olha, esse projeto para mim está sendo uma grande oportunidade, tanto para aluno como para cidadão, porque quando a gente ganha esses projetos, a gente tem mais sabedoria, porque a gente procura mais informação, a gente procura mais conhecimento. Então, se a gente já tem conhecimento conversando com as pessoas, a gente procura mais a ler. E como a gente está procurando a ler, a gente recebe mais informação, passa a ser mais sábio também na sabedoria, nas decisões. Se você procurar uma decisão, você vai procurar, poxa, eu li naquele livro, eu sei o que é, porque a gente se interessa. Se a gente não se interessasse como antes, a gente não poderia ser tão inteligente como agora. Por exemplo, alguns professores, alguns leitores já sabem muitas coisas que o aluno não sabe. Aí a gente deve procurar bastante dos livros, porque é uma fonte de conhecimento muito bom pra gente. Olha, pra mim ele funciona super bem, porque eu não gostava muito de ler até certa idade. Aí eu comecei a ler e por causa do projeto eu comecei a me interessar mais pela leitura, porque eu odiava ler. Eu achava perda de tempo. Aí eu gostei muito, porque eu tenho a oportunidade de ler livros que eu não tinha oportunidade antes. Acho que a questão da leitura, assim, esses projetos, eles ajudam bastante. Muitas vezes a gente quer conversar sobre um determinado assunto, mas a gente não tem conhecimento, e a leitura ajuda muito a isso, né? Muitas vezes acaba sendo uma conversa produtiva, em vez de bobeiras, besteiras que a gente, na nossa idade, pessoas adolescentes, temos muito isso. Então, a leitura, ela ajuda muito isso. Então, as conversas têm sido mais produtivas, até mesmo dentro de sala de aula ou fora de sala de aula. Acho que ajuda muito. O conjunto de ações envolve todos os alunos da escola e verifica-se um melhor aproveitamento em todas as disciplinas. E para fechar com chave de ouro nossa visita, tivemos a oportunidade de conversar rapidamente com Isabete Sirtoli. Ela trabalha na escola e é mãe de um aluno que tem envolvimento direto com as ações do projeto de incentivo à leitura. Com certeza, melhorou bastante, porque ele não gostava muito de ler, eu até pegava no pé dele para ele ler, e agora que começou, né, esse trabalho na escola, ele está gostando muito de ler. Passa a ler os livros, melhorou bastante. O depoimento da professora Valéria Mercier, de língua portuguesa e língua inglesa, repercute bem a empolgação e o seu envolvimento com os projetos de leitura. A leitura, ela seja por entretenimento ou por informação, ela é muito importante na vida de qualquer um cidadão, porque ela, além dela nos remeter a lugares, a viagens, imaginários, onde às vezes não podemos ir pela condição financeira, ela passa as informações, são algo que ninguém nunca vai poder tirar da gente, que é o conhecimento, né?
E eu não tive o privilégio de viver em uma família de leitores, mas eu me formei uma leitora e eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser uma professora de português, porque eu aprendi muito com a literatura e com a leitura em si. O livro Ensaio sobre a Lucidez, do premiadíssimo escritor português José Saramago, acontece num certo país onde, no dia da eleição, mais de 70% dos eleitores votaram em branco. Nesse país, o voto é facultativo. Na capital desse país, esse percentual superou 80%. Esses percentuais indicam que a classe política caiu em descrença perante o eleitorado. O que para os políticos e autoridades, na realidade, essa atitude dos eleitores é tido como insubordinação e uma afronta à democracia. No desespero, as autoridades começam uma esquisita investigação através de espiões colocados nas ruas para investigar, mas nenhum eleitor isoladamente declara que votou em branco. Num determinado dia, porém, os que votaram em branco, intitulados de brancosos, decidem tomar as ruas com faixas e cartazes para declarar publicamente seu voto. O governo sente-se no direito de tomar medidas drásticas e declara estado de sítio, isolando a capital do país e transferindo a sede do poder para outra cidade, como forma de forçar os brancosos a se arrependerem, como se fossem traidores da democracia. A população é deixada na cidade sem a presença de autoridades, policiais, segurança, enfim, destinada ao caos. A partir dessa postura anacrônica das autoridades, coisas absurdas acontecem. Ensaio sobre a Lucidez é narrado em terceira pessoa e a maior parte da história é contada sob o ponto de vista das autoridades. E essa é a parte curiosa do livro. As decisões, as manipulações dos acontecimentos, manipulação das notícias através da mídia, dos discursos e do arsenal utilizado para tratar a população como inimiga. Tudo isso estimula surpreendentes reações nas pessoas que provocam medidas cada vez mais radicais de parte das autoridades. A história contada no livro serve como referência para variadas reflexões sobre o exercício da cidadania, da democracia, da liberdade de expressão ou de manifestação, ou de como todos esses valores supremos da convivência social são usados e manipulados de acordo com variadas situações. É uma referência importante para pensarmos o momento histórico que estamos vivendo no Brasil e, particularmente, o que aconteceu na última eleição municipal em todo o país. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos a satisfação de receber Josemar Pegoretti. Josemar é pedagogo e filósofo e acaba de lançar mais um livro de sua autoria. Josemar, é uma satisfação ter você aqui no programa Sim para a Literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho assim da sua carreira. Você trabalha na área de educação, né, Josemar? Também, né? E depois para a gente falar um pouco do livro que foi lançado recentemente em São Paulo. Dia 17, exatamente. Por gentileza, Josemar. Pereira, bom dia. É um prazer estar com você aqui também. Bom dia aos telespectadores da Rede Sim. A nossa trajetória, como você já bem frisou, nós vamos da educação. São 30 anos da educação, né? Então, assim, os nossos trabalhos, basicamente, estão voltados hoje dentro do aspecto pedagógico, né? Num primeiro momento, tentando condensar em algumas obras aquilo que nós percebemos e tivemos como experiência nessa trajetória. A nossa primeira formação foi em pedagogia e eu tive a oportunidade de ter esse itinerário, digamos assim, formativo, né? Passando por todas as instâncias, desde governo municipal, estadual e agora federal, no Instituto Federal de Educação, também na rede privada. Você trabalha no IFES aqui de Linhares, né, Josemar? No IFES. Estamos no IFES há 6 anos no Instituto Federal de Educação em Linhares, né, justamente na parte pedagógica, e hoje nós estamos na direção de ensino da instituição. Okay. Josemar, você nasceu aqui em Linhares, sempre morou aqui, toda a sua trajetória foi aqui em Linhares, você estudou fora, como é que foi isso? Eu tive uma boa parte da nossa vida foi aqui em Linhares. Eu nasci em Linhares, né? Meus pais vieram de Santa Teresa, nós nascemos em Linhares. Depois eu passei um período fora, quando estávamos trabalhando no Senai, tivemos um período em Brasília, tivemos um período no Rio, um período em Vitória e depois nós retornamos.
para Linhares, mas a nossa atividade sempre foi aqui no município. Sempre foi aqui. No Você está há 6 anos no IFES. 6 e como é que é essa coisa da leitura no IFES? Como é que é essa realidade que você percebe lá? Pois é, o Instituto Federal, ele é digamos assim, ele é um instituto diferenciado, né? Porque a área de humanas, ela é muito trabalhada junto ao ensino médio integrado. Nós temos hoje em Linhares 2 cursos, que é automação e administração, e eles são cursos de nível técnico, de nível né, técnico, exatamente, nível técnico. E no currículo da base comum, nós temos lá hoje as disciplinas de filosofia, sociologia, a própria área de português, que atua diretamente com a formação linguística dos nossos alunos. Então tem uma base muito forte, né, voltada para a literatura, para a gramática, para a poesia, junto a artes, ou seja, a disciplina de artes, numa trajetória um tanto quanto interdisciplinar. Okay. Josemar, a gente, até porque é a base do programa, né, a gente fala muito da questão da importância da leitura. Como é que a leitura aconteceu na sua vida? Quando me pergunto isso, eu digo assim, eu aprendi a ler com Zé Carioca. Na revistinha em quadrinhos, né? Isso lá na década de 70. E depois que eu comecei a ler o Zé Carioca, eu não parei mais. Até que eu continuo lendo o Zé Carioca até hoje. O meu filho de 9 anos, o Enzo, também lê revistinha em quadrinhos, né? Então a minha trajetória na leitura começou pela revista em quadrinhos. Aí dali nós passamos por aquela fase do ensino fundamental, onde tínhamos que ler Lucila, Helena, né, os clássicos da literatura brasileira. E nós não paramos, nós entendemos que a leitura ela é algo indispensável ao ser humano. Independente do ramo que você atua, independente da área que você lê, ela é indispensável. Ela traz a informação que o mundo virtual de hoje não traz, né? E quem se forma e estuda e lê, ele percebe o mundo de forma diferente. Como é que você percebe a questão da leitura no dia a dia do seu filho? É Enzo, né? Enzo. É. É até um prazer, assim, porque ele automaticamente, como a mãe é professora, o pai é pedagogo, ele, por uma questão quase que natural, podemos dizer por osmose, ele lê e gosta de ler bastante, né? Inclusive, não só lê, agora em novembro nós vamos ter o prazer de estar lançando com ele o primeiro livro de literatura infantil produzido por ele, chamado Enzo, o Menino que Criava Invenções, já está para publicação, sai agora em novembro, né? É a história que ele conta da idade dele, em conversa com ele de 5 até 7 anos, desse mundo lúdico da criança, e é uma produção dele. Ótimo. Né? Você já avisa por Enzo, é nosso convidado aqui para a gente falar sobre o livro dele. Com o maior prazer. Josemar, você acaba de lançar o livro em São Paulo e você trouxe aqui outro livro, né, que já estava lançado, que é Inclusão e Liberdade, que é o anterior, e o Fenômeno Religioso nos Cursos de Ensino Médio, que você acaba de lançar em São Paulo. Eu queria que você falasse brevemente do primeiro livro, certo? A gente vai mostrar a foto aí para o nosso telespectador. E depois falar do livro que você lançou em São Paulo, pode ser? Pode ser, sim. Os nossos livros, eles sempre estiveram atrelados à nossa vida profissional, à nossa vida acadêmica. Esse livro, Inclusão e Liberdade, ele foi lançado em 2006, dentro de um projeto do Senai, em que nós trabalhávamos na coordenação da inclusão das pessoas com necessidades especiais no mundo do trabalho. E naquela época nós tínhamos dificuldade de literatura com esse conteúdo, com esse viés. Então nós fizemos uma leitura na época da legislação, né, e de algumas metodologias que eram possíveis, né, de trabalhar a inserção das pessoas com necessidades especiais nos programas de educação profissional, visando a qualificação e entrada deles no mundo do trabalho, né. As políticas de inclusão hoje, inclusive, avançaram bastante, né? Da década de 90 para hoje avançaram bastante, existem vários programas, né? E esse livro ele apresenta não só a necessidade especial voltada para aqueles que estão regulamentados na lei como com deficiência, mas também leva em consideração a dimensão do índio, do negro, da mulher grávida, do obeso mórbido, daqueles que ficam acamados por muito tempo, né, que precisam ser considerados com algumas necessidades e algum trato diferenciado. Então esse faz parte desse período, nós estamos agora revendo para fazer um lançamento no ano que vem de uma segunda edição. A segunda edição. Revisado. Ok. O Fenômeno Religioso nos Cursos do Ensino Médio, esse que foi lançado em São Paulo recentemente. Foi. Por favor, Josemar. Esse livro ele é fruto de um trabalho nosso na dissertação de mestrado, né, no mestrado em Ciências das Religiões, dentro da área de Filosofia, e ele discute essencialmente no currículo do ensino médio, na disciplina de Filosofia e Sociologia,
como a dimensão do fenômeno religioso ele aparece nos livros didáticos oficiais do Programa Nacional do Livro Didático. Nós fizemos um trabalho junto às escolas, os campos do IFES no Instituto, no Estado do Espírito Santo, e percebemos que a utilização do livro didático, do Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federal, ele contemplava algumas obras. E essas obras, apesar de estarem nas diretrizes nacionais, a necessidade de discutir o fenômeno religioso, né, nas obras que eram selecionadas pelo governo federal, como exemplo Sociologia e Filosofia, não contemplavam essa dimensão. E aí a pergunta que fica, como o governo federal seleciona livro didático, né, que tem uma definição clara das diretrizes que exigem um determinado conteúdo, e esse conteúdo não está presente nos livros didáticos. E aí ficando isso a critério do professor trabalhar ou não. Ok. Né? Então essa é a grande questão, e o que nós percebemos na realidade é o seguinte: a partir das pesquisas junto a Durkheim e Eliade, né, o fenômeno religioso ele é inerente à sociedade, a toda a sociedade ele está presente. Se você for buscar hoje no Brasil, nós temos aí infinitos canais que tratam do fenômeno religioso que entra de qualquer forma nas nossas famílias, na sociedade. E se esse fenômeno religioso ele é negado no currículo, não é trabalhado na escola, ele fica apenas a visão a partir da teologia, a partir dos dogmas de determinadas religiões. Okay. E não aparece como uma forma científica trabalhada dentro do currículo do ensino médio. Ok. Né? Josemar, quero te agradecer, né, a oportunidade que você nos deu de conversar com você aqui no programa Sim para a Literatura. As portas estão abertas, lembra o Enzo lá, né? Quando ele tiver com o livrinho dele pronto para ele vir aqui conversar com a gente, ou a gente lá na sua casa conversar com ele. Ok. As portas estão abertas. Nós agradecemos, da mesma forma nos colocamos à disposição, o que precisar de nós, conte conosco aí, e deixar uma mensagem clara. É importante que nós trabalhemos na escola, na família, na sociedade, na igreja, o hábito da leitura como jovens. Como jovens. Tanto na escola quanto na família. Na família, nas religiões, no trabalho. Nós precisamos ter ambientes. Que bom se Linhares tivessem 13, 14, 15 bibliotecas, brinquedoteca em todos os bairros. Fica aí, né, para as próximas... Projetos de incentivo à leitura, né, nas escolas, na comunidade. Isso, nós estamos próximos às eleições, que os novos governantes que vêm por aí pensem nisso. Pensem nisso. Né? Nós estamos encerrando a entrevista com Josemar Pegoretti. Entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do nosso e-mail simparaliteratura@gmail.com. As edições do programa Sim para a Literatura você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.